Olá, se você não me conhece, meu nome é Matheus Faria, sou filmmaker. Hoje eu estou aqui para fazer o review de mais um equipamento voltado para áudio. Eu estou falando do Tascam DR07X. Então, vamos lá. Então, antes de mais nada, antes de começar esse vídeo inclusive, eu quero falar que esse review vai ser com base aqui na minha experiência utilizando o Tascam aqui há mais ou menos 2 anos, talvez quase 3 anos aí utilizando ele basicamente. O Tascam DR07X é um gravador de voz do tipo linear PCM, ou seja, ele é aqueles tipos de gravador que gravam apontando para onde ele está sendo direcionado, muito parecido com aqueles gravadores e microfones que são direcionais praticamente aí. Como você pode ver, ele possui 2 microfones estéreos que praticamente gravam tudo que está na frente dele ou perto ali, obviamente. Levando em conta também que ele possui algumas saídas e também entradas. A principal entrada que ele possui ali é a P2 ou aquela mini jack para você colocar aí os seus microfones que são profissionais e também que não são profissionais para você utilizar aí diretamente no seu gravador de voz. Infelizmente ele não tem entrada nem saída XRL para aqueles microfones que são mais profissionais e que gravam áudio numa qualidade muito melhor do que utilizando ali microfones P2. Ele também tem uma saída para fones de ouvido, ou seja, você pode monitorar o áudio enquanto você estiver gravando ali, independentemente se você está utilizando o microfone externo ou o próprio microfone do gravador Tascam, obviamente aí. Ele também possui uma entrada para cartão SD de no máximo até 128 GB, levando em conta também que ele grava áudios até de 192 horas de duração. Então isso é bastante áudio, ou seja, você vai poder gravar áudio quanto tempo você quiser para poder gravar aí, por exemplo, no evento, né, e fazer as suas gravações de forma ininterrupta, desde que o seu cartão de memória caiba ali, obviamente, esse arquivo bem grande que fica ali horas e horas gravando. Levando em conta também que ele possui também uma saída que ao mesmo tempo também é uma entrada USB, daquelas que são mais antigas, né, que são menores, para você poder fazer ali gravação de forma externa. Ou seja, o Tascam aqui permite você gravar de 2 formas, tanto internamente nele utilizando um cartão de memória e também de forma externa, utilizando ali o cabo USB, e você pode estar plugando ali, por exemplo, em algum dispositivo, como o exemplo aqui, um notebook, um computador, e você utilizar um programa ali, um software para fazer a gravação de áudio diretamente utilizando o Tascam de forma externa. Então, nesse sentido, ele é muito útil para quem gosta de gravar vídeos aqui, por exemplo, para o YouTube aqui especificamente, porque você vai poder gravar o seu áudio diretamente no seu computador. Já no quesito de bateria, ele utiliza 2 pilhas AA, ou seja, aquelas pilhas que são comuns. Obviamente que você vai poder investir em algumas baterias que são recarregáveis, ou seja, aquelas pilhas que aguentam mais tempo. Por quê? Senão, se você depender de pilhas que acabam muito rápido, né, que não duram muito tempo, obviamente que você vai ter esse custo ali para manter o seu gravador. Então, nesse sentido, ao meu ver, é uma total desvantagem no caso aqui do Tascam DR07X, que é ele depender aí de pilha necessariamente. Não somente isso, ele permite você gravar em formatos diferentes de arquivos de áudio. Dentro deles está o AV, tanto em 16 e também em 24 bits, e também em MP3 em 32 KB até praticamente aí em 320 KB. Então, nesse formato aqui, para você fazer uma gravação de áudio com uma qualidade maior, superior, eu sempre recomendo você gravar o seu áudio utilizando o AV, que é o WAV ali, principalmente em 24 bits. Porque ali você vai ter uma taxa de bit muito melhor, vai gravar muito mais informações por segundo ali dentro do seu gravador externo, levando em conta também que esses tipos de arquivo eles podem ser um pouco mais pesados, mas eles são mais fáceis para você tratar ali na edição, na pós, independente de onde você utilizou para gravar.
Então, pessoal, aqui agora eu estou utilizando o Tascam de forma bem crua aqui, ou seja, com o próprio microfone que ele possui, sem nenhum microfone externo aqui. E aqui no caso agora já está no meu estúdio. Então aqui, como você pode ver, já possui um pouco de reverberação no ambiente. Obviamente que aqui não vai ter ruído necessariamente. Possa ser que tenha algum ruído necessariamente da casa, enfim, ou seja, de alguma coisa de forma externa, ou seja, lá de fora, ou até das próprias luzes aqui que me iluminam aqui no meu estúdio. Mas isso não impede a gente de fazer um tratamento aqui no áudio. Agora você vai ver a diferença do tratamento de áudio no Tascam necessariamente aí. Então, como você pode ver, possui total diferença a gente utilizar o microfone dele aqui necessariamente sem tratamento de áudio e com tratamento de áudio. Agora eu vou colocar a lapela LAX 150 aqui para você ver que também possui diferença você utilizando ali um microfone externo na gravação necessariamente aqui do Tascam. Então aqui agora eu estou utilizando a lapela LAX 150 no Tascam, enquanto uma das lapelas está aqui na gola da minha blusa. Obviamente que você vai reparar uma diferença da qualidade do áudio. Não somente na qualidade, mas da própria ambiência do áudio necessariamente. Levando em conta que dependendo do tipo de microfone que você for utilizar e dependendo do ambiente que você estiver gravando, como eu havia dito, você vai ter que estudar qual é o tipo de microfone ideal para aquela gravação. Como eu havia dito também, se o seu estúdio ali é assim como eu, não possui tanta, ou seja, acústica necessariamente, você pode investir no microfone de podcast que vale muito mais a pena. Já se o seu estúdio, por exemplo, possui aquelas espumas de isolamento, tapetes, ou seja, ela já possui uma acústica própria para gravação de áudio e também de vídeo, você pode utilizar de qualquer forma o Tascam, que ele vai te entregar uma qualidade bem interessante. Então, pessoal, eu estou aqui em ambiente externo, obviamente que eu estou numa rua um pouco movimentada, para mostrar para você o cancelamento de ruído que tem aqui no Tascam. Obviamente que ele não tem necessariamente o cancelamento de ruído. Eu estou utilizando o áudio aqui agora sem tratamento algum, então obviamente que você vai estar ouvindo aí de ruído no fundo aqui, na gravação do áudio, mas eu vou mostrar para você a diferença do tratamento de áudio em ambientes externos e obviamente depois a gente faz essa comparação em ambientes internos. Claro que vai fazer total diferença, mas aqui no caso é só para fazer um teste mesmo com o Tascam DR07X. Obviamente aqui eu estou utilizando o ganho entre menos 6 dB e menos 12. Então, eu ganho nesse nível aqui praticamente, você consegue ouvir a sua voz perfeitamente, sem ficar muito baixa, mas ao mesmo tempo, acaba acontecendo de capturar também alguns ruídos, por exemplo, o som da rua, o som dos carros, talvez de alguns animais que passar aqui também na beira da lagoa, e é praticamente isso. Uma coisa que é bem importante de poder falar aqui é a questão dos seus botões. Isso é algo que eu quero falar aqui de experiência própria minha. Eu não gostei muito desses botões, não é muito intuitivo. E levando em conta também que o próprio menu do gravador aqui, o Tascam, é um pouco confuso, Para quem não está familiarizado com essa interface mais antiga, esse tipo de interface é muito comum e muito presente em grande maioria dos gravadores que são externos, mas é uma interface mais antiga. Você pode pegar alguns gravadores mais novos que tem lançado agora, o próprio Zoom H8 como exemplo, a interface dele é muito mais intuitiva, ele possui muito mais menus mais interessantes, e muito mais funções que eu acho bem mais fácil de mexer do que o próprio Tascam. A única parte que eu acho que é bem intuitiva, obviamente, é como você faz para iniciar uma gravação e também para desligar e ligar o próprio gravador. Não somente isso, o Tascam aqui ele possui algumas funções bem interessantes que você pode utilizar aí na hora de gravar o seu áudio, tanto do seu vídeo ou até de gravação de música, Enfim, dá para você utilizar em qualquer tipo de gravação. Algumas das funções que eu quero mencionar aqui é que ele possui aquele famoso Low Cut.
O que é o Low Cut? O que é essa função necessariamente? Vamos supor ali que você quer evitar ruídos no seu áudio gravando aqui de forma externa no Tascam necessariamente. Então, você vai usar o Low Cut em torno ali de menos 40 mdB. Ou seja, qualquer áudio que aparecer ali na gravação abaixo de menos 40 mdB, ele não vai captar. Óbvio que você pode alterar a quantidade ali de mdB, ou seja, mais acima, mais abaixo, que ele não vai captar. Outra função também bem interessante é que ele possui ali o famoso speaker, ou seja, você consegue ouvir a sua gravação de voz que você fez ali sem utilizar fones de ouvido. Então, nesse sentido, você consegue ouvir aí o áudio. Então, pessoal, eu estou aqui em ambiente externo, obviamente, né, que eu estou numa rua um pouco movimentada, para mostrar para você o cancelamento de ruído que tem aqui no Tascam, né? Obviamente que ele não tem necessariamente o cancelamento de ruído. Eu estou utilizando o áudio aqui agora sem tratamento algum, então Mas afinal de contas, quanto que você vai ter que despender para investir aqui no Tascam DR07X? Então, hoje, atualmente aí, tanto faz em qualquer loja que você for comprar, seja no Mercado Livre ou também na Amazon, você vai estar encontrando ele em torno ali de R$1.000 ou até R$1.100 praticamente aí, dependendo da loja que você for investir o DR07X. Levando em conta também que esse kit dele aqui não possui nem cabo USB e também não vem com as pilhas. Algo também que ele não possui é cabo P2 para você utilizar aí os seus microfones de forma externa. Mas então, o que eu tenho a dizer sobre o Tascam DR07X utilizando ele há basicamente 2 anos? Então, ao meu ver, esse gravador aqui, ele não me atendeu às expectativas que eu estava pensando. Não sei se é o fato dele ser um gravador que possui alguns probleminhas ali necessariamente, né? Um deles é que não me agradou, que é o seguinte: se você está utilizando ali um smartphone perto dele, bem próximo, ou seja, acaba dando interferência no áudio. Não somente smartphone, mas também algumas ondas de rádio. Então, nesse sentido, esse aí é uma total desvantagem para mim aqui no caso, né? Então, eu não gostei disso, eu não sabia que ele possuía esse tipo de problema. Grande parte ali dos reviews que eu tinha visto aqui no YouTube na época que eu fui investir, eles não falaram sobre essa questão de ele possuir ali praticamente interferência no áudio quando você está gravando ali, ou seja, tem interferência de ondas de rádio, de ondas de Wi-Fi, ou seja, tudo isso dá interferência no áudio e acaba atrapalhando a nossa gravação, não é algo que fica bem interessante. Então, dentro do que eu penso é que o Tascam DR07X pode ser para você, caso você queira utilizar ele para algumas coisas bem específicas, como uma forma ali de gravar música, gravar um instrumento necessariamente, ou então talvez, né, gravar um podcast em um ambiente com acústica bem preparada. Então, eu acho que nesse sentido ele pode ser bem interessante. Mas, para pessoas que estão começando no audiovisual e também na criação de conteúdo, eu acho que não é um gravador tão interessante. Então é isso, tá aí o meu review do Tascam DR07X. Então, né, pessoal, eu não entrei em detalhes muito técnicos aqui, porque a área do áudio não é a área que eu me especializo necessariamente, mas se você tiver ficado alguma dúvida em relação ao Tascam DR07X aqui, ou seja, ao equipamento necessariamente, você pode deixar nos comentários aqui embaixo, que eu respondo sempre que possível. Se você é uma pessoa que se interessa pelo universo do audiovisual e quer saber mais do estilo de vida como filmmaker, se inscreva aqui no meu canal que tem vídeos toda semana e ative o sino para não perder meus vídeos. Deixa o like, porque isso ajuda demais o meu alcance aqui. Agora vai estar passando alguns vídeos na tela para você continuar acompanhando meu conteúdo. Muito obrigado e te vejo na próxima.